Olá, o assunto dessa videoaula é concentração de íons em solução. Substâncias iônicas, quando solúveis, se dissociam em seus íons, os quais permanecem solvatados na solução. Exemplos: brometo de sódio, que é uma substância iônica, quando está em meio aquoso, ele está dissociado no seu cátion sódio e no seu ânion brometo. Outro exemplo, o nitrato de magnésio, quando está em meio aquoso, ele está dissociado no seu cátion magnésio e nos seus ânions nitrato. Muita atenção, aqui a dissociação produz 2 mols de ânion nitrato para cada 1 mol de magnésio. Isso é o seguinte, cada 1 mol de sal, nitrato de magnésio, produz em solução 1 mol de cátion magnésio e 2 mols de ânion nitrato. Então essa é a proporção, 1 para 2. Então, essa aula aqui é toda baseada em proporções. Vamos continuar. Aqui nós temos o carbonato de lítio, fórmula Li2CO3. Então, ele se dissocia em 2 mols do cátion Li+, e 1 mol do ânion carbonato. Então, se eu adicionar 1 mol de carbonato de lítio, ele produzirá na água 2 mols de cátion lítio e apenas 1 mol de ânion carbonato. É essencial saber isso, tá? A proporção que se dissocia cada mol de sal em quantos mols de cátions e quantos mols de ânions. Outro exemplo, aqui nós temos o fosfato de ferro, 2. Cada mol desse sal se dissocia em 3 mols de cátion ferro e 2 mols de ânion fosfato. E um último exemplo é o sulfato de cálcio, tá? Muito utilizado, né, na correção de pH de solo, por exemplo. Então, quanto que você tem que adicionar de sulfato de cálcio para obter uma determinada quantidade de cátions cálcio? Então, é isso que você vai precisar na hora que você estiver na prática, né, trabalhando com solo. Então, a proporção aqui é 1 para 1, mas nem sempre é 1 para 1, como vocês viram aqui, ó. Tá bom? Então, vamos aqui aprender isso mais a fundo, fazer exercícios, porque isso é essencial para agronomia e engenharia florestal. Aqui esse desenho mostra como que é a solvatação. Então, quando você adiciona um sal no estado sólido ele está assim, ó, ânion, cátion, ânion, cátion, cátion, ânion, cátion, ânion, tudo muito pertinho. Quando cai em solução aquosa, as moléculas de água vão vir aqui estabelecer interações do tipo um íon dipolo. Essas interações vão separar esses cátions desses ânions e na solução aquosa eles vão estar assim, ó, solvatados. O que é solvatado? Com várias moléculas de água em volta deles, estabelecendo interações. E eles separados uns dos outros, ó, o cátion separado do ânion. E as moléculas de água circulando eles, né, envolvendo eles, solvatando eles. E aqui é o seguinte, aqui a proporção é de um cátion para um ânion. Igual nos exemplos anteriores lá, igual do NaBr, ele separou um cátion para cada um ânion, 1 para 1. Nesse caso aqui, ó, o número de cátions é igual ao número de ânions. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ânions aqui. 8 cargas negativas. E cargas positivas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 também. Entenderam? Então, 8 cátions e 8 ânions. Então, a proporção aqui é 1 para 1, do número de mols de cátions e número de mols de ânions. Então, quando separa aqui, vai dar 1 para 1. Mas nem sempre é assim. Tá? Então, a proporção, você tem que ficar de olho nela, porque nem sempre é 1 para 1. E aí, na hora de você fazer os seus cálculos lá, isso é importantíssimo. Tá bom? Vou tentar fazer isso aqui para você de uma outra forma, um pouco mais didática.
Aqui, ó, o cloreto de sódio, ele é a proporção 1 para 1. Quando ele cai na água, ele separa em um cátion para um ânion. Então, vamos desenhar isso aqui de uma outra forma. Se eu colocar um grãozinho de cloreto de sódio, aí agora eu vou usar alguns termos aqui que nem são tão corretos quimicamente, mas eu vou usar isso para tentar ser mais didático possível. Se cair um grãozinho de NaCl que tenha um cátion e um ânion, isso não existe, porque sempre tem a quantidade muito maior que isso, mas imagina que caia lá um grãozinho com um cátion e um ânion só, e aí eles vão cair na água, eles vão separar o quê? Em um cátion e um ânion. Isso aqui seria um mol desse, né? Um mol de cátion e ânion junto, separa em um mol de cátion sozinho e um mol de ânion sozinho, um para um, certo? E agora vamos pensar em outro caso. Se eu jogar lá dentro 2 grãozinhos, tá certo? Esses 2 grãozinhos vão separar o quê? Em quê? Em 2, né, cátions e 2 ânions. Tá bom? 2 cátions e 2 ânions. Então até aqui tudo bem, né? Então a mesma quantidade daqui vai dar aqui, ó. Porque a proporção é tudo 1 para 1 para 1. Tranquilo. Agora, quando as proporções não são iguais, fica um pouco mais complicado. Então presta atenção. Fosfato de cálcio. Aqui, quando o fosfato de cálcio se separa, ele produz 3 cátions cálcio e 2 ânions fosfato. Tá? Então, olha só como é que ficaria o desenho. Esse aqui, por exemplo, seria um grãozinho de fosfato de cálcio. Quando esse um grãozinho cai na água, ele separa em 3 cátions e 2 ânions. Cada um grãozinho desse produz, né, 3 positivos, 3 cátions, e 2 negativos, 2 ânions. Para cada um desse, vai ter 3 desse e 2 desses. Para cada um desse. E se eu jogar na água 2 grãozinhos de fosfato de cálcio? Quantas bolinhas positivas, quantos cálcios, né, quantos cátions cálcio vão aparecer? Vai aparecer 6. Tá vendo? Porque a proporção é 1 para 3. Então vai aparecer sempre 3 vezes o número que tiver aqui, ó. Então se aqui tinha 2 grãos, aqui vai aparecer 3 vezes 2, que é 6. Então vai aparecer 6 bolinhas positivas, 6 cátions. E quantos ânions? 2. Desculpa, 4, né? Vai aparecer o dobro, vai aparecer 2 vezes o número de grãos está aqui. Então, para cada grão vai ser o dobro. E aqui para cada grão vai ser o triplo. Então, se eu coloquei 2 grãos, vai ser o dobro, 4. Se eu tivesse colocado 50 grãos, aqui seria 3 vezes 50. Aqui seria 2 vezes 50. Entenderam isso, gente? Isso é muito importante. Então, isso aqui é uma proporção. Isso aqui é 3 vezes o que tiver aqui. Isso aqui é 2 vezes o que tiver aqui. E aí eu posso colocar qualquer quantidade que eu quiser aqui. E aqui vai ser o triplo e aqui vai ser o dobro. Tá certo? Vamos fazer alguns exercícios com isso. Uma solução de nitrato de magnésio com concentração 0,4 mol por litro terá qual concentração de cátions magnésio e ânions nitrato? Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a equação de dissociação. Eu tenho que aprender a dissociar isso aqui. Aí eu vou dissociar em magnésio 2+, e 2 ânions nitrato. Tá bom? Então você precisa rever isso aqui, que você deve ter aprendido isso no ensino médio. Então você vai ter que fazer a dissociação. E aí você vai ver que a proporção é 1 mol desse para 1 para 2. Então isso aqui vai ser o dobro desse. E esse aqui vai ser a mesma quantidade desse. E aí aqui, a quantidade desse aqui vai ser a concentração. Então essa proporção 1 para 1 para 2 é em mols.
Mas eu posso considerar ela para mol por litro também. Então, o mol por litro desse vai ser igual a desse, e o mol por litro desse vai ser o dobro desse. Pode ser em mol ou em mol por litro. Tá? Então, qual é a concentração de Mg2+? Vai ser igual a desse. E qual a concentração de NO3-? Vai ser o dobro desse. Então, vamos fazer. Calculando a concentração de Mg2+. Ora, a concentração de Mg2+, é igual à concentração de MgNO3,2. Porque a proporção é 1 para 1. Se é 1 para 1, então é igual. Então, vai ser igual a quanto? 0,4. Então, já descobri a do Mg2+. E a do NO3-? A do NO3- é o dobro. Calculando a concentração de NO3-. A de NO3- vai ser 2 vezes a desse aqui, MgNO3,2. Então, vai ser 2 vezes 0,4, que é 0,8. Então, a concentração de NO3- é 0,8 mol por litro. Tá bom? Então, se eu tenho a desse aqui, eu consigo a desse e a desse. Essa aqui é a mesma, essa aqui é o dobro. Que é o desenhozinho que a gente fez lá. Tá bom? Ótimo, agora vamos fazer mais um exercício para fixar isso mais ainda. Uma solução contendo sulfato de alumínio, Al2SO4 3, com concentração 10 gramas por litro a menos 1, terá sua concentração de cátions alumínio 3+, e terá qual concentração de cátions alumínio 3+, e ânions sulfato, SO4 2-. Aí tem alguns dados que eu preciso aqui para resolver a questão. Massa molar do sulfato de alumínio 342 gramas por mol, massa molar do alumínio 27 gramas por mol e massa molar do sulfato 96 gramas por mol. Aqui, gente, nós precisamos de novo da equação, tá? Equação de dissociação do sulfato de alumínio vai ser 2Al3+ e 3SO4 2-. Tá? Então, esse 2 aqui vai ser esse 2 grande e esse 3 vai ser esse 3 grande. Então, 2Al3+ e 3SO4 2-. Tá bom? Então, a proporção aqui é 1 desse para 2 desse e 3 desse. Então, esse aqui será o dobro desse aqui e esse aqui será o triplo desse aqui. Mas atenção, essa proporção só vale para mol. Então, mol, então esse aqui é o dobro desse em mol e esse aqui é o triplo desse em mol. Então, isso vale para mol e mol por litro. Agora, não vale para grama. Não vale para grama nem grama por litro. Então, se a concentração desse aqui é 10 gramas por litro, eu não posso falar que a desse aqui é 20 gramas por litro. E que a desse aqui é 30 gramas por litro. Não posso. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa concentração de 10 gramas por litro e descobrir quanto que ela é em mol por litro. Depois que eu descobrir quanto que ela é em mol por litro, aí esse valor que eu descobri em mol por litro, esse aqui vai ser o dobro dele e esse aqui vai ser o triplo dele. Tá bom? Então, a primeira coisa é calcular a concentração. Esse colchete aqui significa concentração em mol por litro. Então, tem que calcular a concentração disso aqui em mol por litro. Eu sei que ela é 10 em grama por litro. Eu quero saber quanto que ela é em mol por litro. Então, como que eu faço isso? Regra de 3. A massa molar me diz o seguinte. A massa molar me diz que cada 1 mol de sulfato de alumínio tem 342 gramas. Eu já fiz isso para vocês em videoaulas anteriores. Se não estiver lembrando, eu expliquei detalhadamente em videoaulas anteriores. Não vou explicar detalhadamente aqui de novo. Tá? Cada 1 mol tem 342 gramas. É o que diz essa unidade aqui. 1 mol tem 342 gramas. Eu quero saber 10 gramas quantos mols que tem. X. Então, multiplicando cruzada, eu vou ter o quê? 342 vezes x é igual a 1 vezes 10. Aí eu passo 342 para lá dividindo. X é igual a 10 dividido por 342. O resultado dessa divisão dá 0,03. Então, 0,03 mol. Como esse 10 gramas é 10 gramas por litro, esse 0,03 mols também é 0,03 mol por litro. Tá bom? Então, 10 gramas por litro,
eu poderia desmanchar, se eu quiser, e escrever no lugar dele 003 mol por litro, que uma coisa equivale à outra. Então, a concentração disso aqui é quanto? 003 mol por litro. Quanto que vai ser a desse aqui? O dobro, né? Então, qual que vai ser a concentração de Al3+, que ele perguntou? A concentração de Al3+, vai ser o dobro de 003, então vai ser quanto? 006 mol por litro. Mas, ele está perguntando em gramas por litro, porque ele está dando aqui em gramas por litro, então eu tenho que converter isso aqui para grama por litro. Faço regra de 3 de novo. Aí eu uso agora eu vou usar a massa molar de quem? Do alumínio. Aqui eu usei a do Al2SO4 3. Agora eu vou usar só do Al3+, que é 27 gramas por mol. Então, 1 mol tem 27 gramas. Isso que eu descobri aqui do Al3+, 006 mols, tem X. Multiplicando cruzado, 1 vezes X é igual a 006 vezes 27, que dá 1,62. Então, esse 006 mol por litro, quando eu converto para grama por litro, equivale a 1,62 gramas por litro. Então, pronto, descobri quanto que é a concentração de Al3+. Agora eu vou calcular a concentração de SO4 2-. A de SO4 2- ela é o triplo, mas é o triplo de quê? É o triplo do mol. Então, o mol por litro desse aqui é 003. O mol por litro desse aqui vai ser 3 vezes 003, que é quanto? 009. Agora, esse 009 em mol por litro, eu tenho que transformar ele para grama. Como que eu faço? Mesma coisa dos outros. 1 mol é 96 gramas, que eu vou tirar daqui da massa molar. Ó. Massa molar. 1 mol é 96 gramas. Isso que eu descobri aqui em cima, 009 mol, é quantos gramas? X. Multiplica cruzado, 1 vezes x é igual a 009 vezes 96. Na calculadora, eu vou encontrar que x é igual a 8,64 gramas por litro. Então, tá vendo, gente, que essa proporção aqui, ó, 1 vezes 2, né, quer dizer, 2 vezes 1 e 3 vezes 1, o dobro, o triplo, ela funciona no mol. Olha só, o mol desse aqui, o mol por litro desse aqui é 003. Esse aqui é o dobro, 006, e esse aqui é o triplo, 009. Agora, quando eu olho na grama por litro, a grama por litro desse aqui é 10. É 10. Agora, a grama por litro desse aqui não é o dobro de 10. Não é 20. A grama por litro desse aqui é 1,62. Tá vendo? Não deu 20. Deu menos do que 10, inclusive. E esse aqui não deu o triplo de 10. Tá vendo? Deu menos do que 10 também. Por quê? Porque a massa molar deles não é igual, é muito diferente a massa molar. Então, eu não posso falar que um é o dobro e o outro é o triplo, porque a massa molar de cada um deles é diferente. Agora, eu posso falar que o mol desse aqui é o dobro desse e é o triplo desse. Então, o mol por litro eu posso falar. Tá bom? Então, por isso que eu tenho que converter esse 10 para mol. Aí eu dobro e depois que eu dobrei, eu volto a converter ele para grama. Aí eu triplico e volto a converter para grama. Só que aqui eu uso a massa molar desse, que está aqui. E aqui eu uso a massa molar desse, que está aqui. E aqui eu uso a massa molar desse, que está aqui. Entendeu? Muito bem. Terminamos essa nossa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.